Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mari. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à TV Galáctica. Queria, primeiramente, como sempre, agradecer essa oportunidade que a gente está tendo aqui mais uma vez na TV Galáctica de estar compartilhando conhecimento da Fundação Cash, da tecnologia. Essa abertura é muito importante nesse momento mais do que nunca, né? Não só pelo momento que a gente vive, que a gente sabe como é e o que é, mas também pelo momento histórico, né, que aconteceu depois do dia 21 de março, né, que acho que é um ponto bem crucial, né, com a abertura da KFTV, que aconteceu nesse domingo agora, dia 21 de março, e realmente aconteceu algo muito forte para todos nós, né, como o Sr. Cash tinha avisado na quinta-feira, né, isso é uma coisa que trabalha muito mais no campo sutil do que no campo físico, e é um momento único, na verdade, para a humanidade, que começou esse dia 21 de março. E acho que está todo mundo muito contente, né? Para quem não sabe, né, eu recomendo vocês estarem acessando ao grupo oficial da Fundação Cash aqui no Brasil, que é no Telegram, que é o Cash Brasil Corona Team. Se vocês são novos, por favor, entrem no grupo, que lá vocês têm buscadores de conhecimento para poder estar auxiliando vocês, e vocês vão saber mais sobre isso, não só da KFTV, mas de todo um trabalho que a Fundação Cash já faz há anos, né? E como eu sempre digo, assim, essa introdução que eu faço, a Fundação Cash ela trabalha com o desenvolvimento da tecnologia do plasma para viagens espaciais, né? E isso trouxe desenvolvimentos em várias áreas, praticamente todas as áreas do nosso planeta, né? Tanto na agricultura quanto, enfim, eu não posso falar alguns nomes aqui que eu esqueço, mas agricultura, energia e vários outros, inclusive para a situação que a gente vive hoje. Então, se você quiser mais informação sobre isso, por favor, vá ao grupo do Telegram Cash Brasil Corona Team. Lá você vai ter mais informação, você pode encontrar mais coisas. E como eu sempre digo, né, a Fundação Cash, a ciência do plasma trabalha com o ethos, que é o ethos do universo. Então, para você trabalhar com a tecnologia e com a ciência do plasma, você precisa seguir esse ethos, que é o ethos da comunidade universal, como a gente diz, que é baseado em paz, em amor, e que diz claramente que a gente está aqui para servir, não para ser servido, porque a gente já tem essa energia dentro da gente. E a gente tem uma conduta acessível. Então, para isso, a gente tem um Conselho Universal que é a função do Conselho Universal, está fazendo e passando como a gente deve viver, não pelas palavras só, mas pelas ações. E a Marie está aqui gentilmente para poder estar passando isso para a gente, né, um pouco mais do que é o Conselho Universal, um pouco mais sobre tudo isso, na visão a nível do ethos da Fundação Cash, da Ciência do Plasma. E mais uma vez ela veio aqui responder as suas perguntas. Okay, Marie, thank you very much for being here once again. Yes, hello, Osama, hello, Rafael, and hello, everybody. I am Marie. I'm from the Universal Council, where I represent my native language, which is Norwegian. Então, olá, Rafael, olá, Rosana, olá a todos, né? Eu sou a Marie, eu sou membro do Conselho Universal e represento a língua norueguesa. Yes, so today we will have a little introduction about the Universal Council. The Universal Council is here to serve those who live on Earth and in space with true intentions and not spoken words. Humanity in space will understand its true value, and this council becomes the true representation of the interests of the whole of the souls of the earth, both on Earth and in space. Então, uma breve introdução que a Marie está dando para a gente aqui, que é sobre o Conselho Universal, né? O Conselho Universal está aqui para servir aqueles que vivem na Terra e no espaço com intenções verdadeiras e não com palavras faladas apenas. A humanidade no espaço compreenderá seu verdadeiro valor e este conselho se tornará a verdadeira representação do interesse de todas as almas da Terra, tanto na Terra como no espaço. There shall be no head of the council elected, as the souls, through their own position and serving humanity, will find balance to create a balanced council. There shall be no voting, as one sees the truth and feel the real intentions of others. Então não haverá chefe do conselho eleito, pois as almas, através de sua própria posição e servindo a humanidade, encontrarão um equilíbrio para criar um conselho equilibrado. Não haverá votação, pois se vê a verdade e se sente a real intenção dos outros. The council is to be the bridge between humanity and the universal community.
The Universal Council will be the contact point for all humans and other beings traveling in space, beings visiting planet Earth, and responsible for the interaction with the universal community. The Universal Council will decide on how new technologies offered by the universal community will be equally shared on Earth. Deve ser e a comunidade universal. O Conselho Universal será o ponto de contato para todos os seres humanos e outros seres que viajam no espaço ou seres que visitam o planeta Terra e responsáveis pela interação com a comunidade universal. O Conselho Universal decidirá sobre como compartilhar na Terra as novas tecnologias. Oh, are you having problem with the microphone? Or... É você, Rosana? No, it's okay. Não? Ok. Oh, it was me. Sorry. Ok. Bom, o Conselho Universal decidirá sobre como compartilhar na Terra as novas tecnologias oferecidas pela comunidade universal de forma igual para todos. So then we are on the first question. What is a wish? Então viemos para a nossa primeira pergunta, que é: o que é um desejo? And the first answer, a wish is a need, a core desire, as or always sometimes the soul of the man in an energy transaction with the physical soul or with the soul of all as universal, in physicality, tangible or non-physicality, non-tangible and non-visible, create this need or giving according to the universal ethos, even when it shows its magnitude in a higher strength, for the good of the beings or all the beings as a collective in existence. Então a primeira resposta a essa pergunta é: um desejo é uma necessidade, um desejo central, como às vezes a alma do homem, com uma transação energética da alma do homem com a alma da fisicalidade ou com a alma de todos, como universal, em fisicalidade tangível ou não tangível e não visível, que criam assim essa necessidade ou doação, de acordo com o ethos do universo, mesmo quando mostra sua magnitude e uma força maior, para o bem do ser ou de todos os seres como coletivo em existência. So this need of energy transmutation consists and transform according to whether this desire or energy is in peace, created in union of the soul of the man and soul of physicality, or only there is a need of the physicality, or there is an ethos, form, energy of the universal soul union with the soul of the man. If the wish is in service to self, in enhancing other souls, then in a non-visible and non-tangible way, it effectively benefits 10 times more, as we know in the dynamic plasma form. Então, portanto, a necessidade de transmutação de energia transita e se transforma de acordo com se este desejo ou energia está em paz, criando em união da alma do homem e da alma da fisicalidade, ou apenas existe necessidade da fisicalidade, ou existe um ethos de energia da união da alma universal com a alma do homem. E se o desejo está a serviço do autosserviço, do autosservir, a partir do aprimoramento de outras almas, então de uma forma não visível e não tangível, ele efetivamente se beneficia 10 vezes mais essa alma, como sabemos na forma dinâmica do plasma. The wish becomes 10 times or 100 times more in strength, in magnitude, as bigger matter, M, in the timelessness, may be visible or non-visible. In the small m matter state,
the energy of the wish manifests in the timeline we are, as it is in the weaker state. The manifestations may take a longer time according to the conducts. Então, o desejo se torna 10 ou 100 vezes mais forte em magnitude, como grande matéria com M maiúsculo, na intemporalidade, vamos dizer assim, na parte não temporal. Pode ser visível ou não visível. Na matéria pequena, né, com M minúsculo, a energia do desejo se manifesta, né, com M minúsculo seria a matéria da fisicalidade, a nível de material. A energia do desejo se manifesta na linha do tempo que somos, como no estado mais fraco. As manifestações podem levar muito tempo, de acordo com as condutas. And then there is another answer, and it's from the Knowledge Seekers Workshop 197. A wish comes from the soul of the physical part of the body of the man. The soul of the man has not and does not have a wish in the physical direction, but it enforces its demand. The soul of the man can give unconditionally to elevate the other souls and never looks to have a feedback. Então, essa resposta agora é uma outra resposta para essa mesma pergunta. Ela veio do workshop número 197. Né? A resposta é: um desejo vem da alma da parte física do corpo do homem. A alma do homem não tem um desejo em uma direção física, mas faz cumprir sua exigência. A alma do homem pode dar incondicionalmente para elevar as outras almas e nunca busca ter um retorno. By understanding the knowledge, we can use the wish as a tool for peace. Our understanding and intention will be part of our wish of peace for the whole humanity. The wish has to come what it gives to the others, otherwise it will not come true. And the wish must be unconditionally, always. Então, entendendo o conhecimento, podemos usar o desejo como uma ferramenta para a paz. Nossa compreensão e intenção serão parte de nosso desejo de paz para toda a humanidade. O desejo ele tem que vir do que se dá aos outros. Caso contrário, não se tornará uma realidade. E o desejo deve ser incondicional sempre. What does it mean, wishing for peace? This is what Mr. Kesh is saying. My wish is peace, but unconditionally. My wish for peace is to bring comfort to so many mothers who loses their children in war, to so many children who never see their father coming through the front door, to stop the mayhem that allows the damage to the human race for generations. Because it's not that the child lost the father, he doesn't learn how to love and how to give from his father. So the children will suffer, not understanding how to love, and then they cannot take the steps to love their children. So the damage is long-term, because even loving needs education. Então, o que significa desejando a paz? Isso é o que diz o Sr. Kesh. Meu desejo é a paz, mas incondicionalmente. Meu desejo de paz é trazer conforto a tantas mães que perdem seus filhos com a guerra. Há tantas crianças que nunca veem o pai entrando pela porta da frente. Para deter o caos que permite o dano à raça humana por gerações, pois não é que a criança tenha perdido o pai. Ela não aprende a amar e dar de seu pai e o dar de seu pai. Assim os filhos sofrerão, não compreendendo assim como amar. Então não poderão dar os passos para amar os seus filhos, consequentemente. Portanto, o dano é a longo prazo, porque até mesmo o amor precisa de educação.
How come when we wish for something sincerely, it happens? Maybe this happened when you were a child. For instance, you wished for a warm jumper. My desire to have and to be pleasured by it was so high that my mother, through my soul, receives the message, understood, and unknowingly brought me what I wanted, that it gave me pleasure to be alive, and I gave unconditionally back love to my mother. It's not the gift you wished for and your mother gave you. It's the cuddle, the kiss, the emotion which you gave back to your mother which counts, not the gift you received to satisfy your emotion. Então, porque quando desejamos algo de forma sincera, a pergunta, por que quando desejamos algo de forma sincera, aquilo de fato acontece? Talvez isso tenha acontecido quando você era criança. Por exemplo, se você desejava um casaco ou uma calça de moletom, vamos dizer assim. Meu desejo de ter e de ser agradado, por isto era tão grande que minha mãe, através da minha alma, recebeu a mensagem, compreendeu e me trouxe sem saber o que eu queria, que me deu prazer em estar vivo e devolvi assim incondicionalmente o amor à minha mãe. Não é o presente que você desejava a sua mãe e sua mãe lhe deu, mas sim é o abraço, o beijo, a emoção que você deu de volta à sua mãe que conta. Não é o presente que você recebeu para satisfazer sua emoção. The giving back, the kiss, the cuddle, the hug, the thank you, and the change of the emotion towards the mother is more powerful than the gift. Because next time when you wish, the mother receives, because you elevated her emotions one level higher, and now she walks at a higher field strength as you do. Então a devolução do beijo, o abraço, o carinho, o agradecimento e a mudança da emoção para a mãe é mais poderosa do que o presente em si. Porque da próxima vez quando você desejar, a mãe recebe. Porque você elevou sua emoção a um nível mais alto e agora ela caminha em um campo de força maior, como você faz também. When your wish came true, it should have taught you I'm in touch with my own soul, because it's my soul which is in contact with my mother's soul, and my mother's soul transfers the knowledge into the physical action. My mother never thinks, I'm going to get the kiss and the cuddle. The mother thinks this gives him warmth and pleasure. Então, quando o seu desejo se realizou, deveria ter lhe ensinado uma coisa. Eu estou em contato com minha alma. Porque é a minha alma que está em contato com a alma de minha mãe. E a alma de minha mãe transfere o conhecimento para a ação física. A mãe nunca pensa, vou receber um beijo e um abraço. A mãe pensa, isto lhe aquece e dá prazer a ele. In so many ways, for the human race to understand the true understanding of a wish, we all have to become mothers. Because has established the link with the soul of the child which she gave life to. Our wish has access to our soul of the man, and we need to understand more about our own wish. Então, de tantas maneiras, para que a raça humana compreenda a verdadeira compreensão de um desejo, todos nós temos que nos tornar mães, porque a mãe estabeleceu o vínculo com a alma da criança, a qual ela deu a vida. Nosso desejo tem acesso à nossa alma do homem, e precisamos entender mais sobre nosso próprio desejo. I wish to have a jumper, and the mother unknowingly buys the jumper, which I need because I feel cold. I didn't even wish it through, because my thought was,
I don't like to suffer in the cold. And still the wish came true. So it means I have found a new language. I have found a new line of communication. Why don't I strengthen it? Why don't I wish that I achieve peace through my work and reach many more? Então, eu desejo ter um casaco e a mãe, sem saber, compra o casaco que eu preciso, porque sinto frio. E eu nem mesmo o desejava muitas vezes, porque meu pensamento era, eu não gosto de sofrer no frio. E ainda assim o desejo se tornou realidade. Portanto, isso significa que encontrei uma nova linguagem, encontrei uma nova linha de comunicação. Por que não a fortaleço? Por que não desejo alcançar a paz através do meu trabalho e alcançar muito mais? If we all join in a common wish for peace, we can, through our soul of the man, transfer the wish for peace to the soul of the man of the world leaders, the instigators of conflicts, and the men of religions. When their soul receives our wish for peace, the soul of the man will enforce its demand, and the men and women of power will manifest peace in our world. They will think of peace and act on peace. Então, se todos nós nos unirmos em um desejo comum de paz, podemos, através de nossa alma do homem, transferir o desejo de paz para a alma do homem dos líderes mundiais, os instigadores de conflitos e os homens líderes religiosos. Quando sua alma receber nosso desejo de paz, quando essas almas receberem nosso desejo de paz, esta alma do homem fará valer sua exigência, e os homens e mulheres de poder manifestarão a paz em nosso mundo. Eles pensarão em paz e agirão em paz. Now you understand. Next time you wish and it comes true, you don't say, what the coincidence? You say, I know the path to my soul, to get what is just and correct for me, that the others allow me to receive. My soul has a faster connection than me with the others. Então agora vocês entendem. Da próxima vez, você deseja e se torna verdadeiro. Você não diz, que coincidência. Você diz, conheço o caminho para minha alma, para conseguir o que é justo e correto para mim, que os outros me permitem receber. Minha alma tem uma conexão mais rápida do que eu, de fato, com os outros. Then we are on the second question. Is it a desire of the soul of the man when we want more knowledge, or is it the balance of the force fields? Então vamos para a segunda pergunta, que é um desejo da alma do homem quando queremos mais conhecimento, ou é o equilíbrio dos campos de força? And the first answer, the soul of the man always seeks balance. If it is interacting with a weaker soul, it gives to bring the others to the same level as itself. If it interacts with a stronger soul, it receives, because the stronger soul seeks to bring it to the same level. Então temos a primeira resposta a essa pergunta. Oh, Marie, your microphone is making some noise still. Just let you know. E a primeira resposta a essa pergunta é: a alma do homem sempre busca o equilíbrio. Se estiver interagindo com uma alma mais fraca, ele dá para elevar a outra ao mesmo nível que ela mesma. Se interage com uma alma mais forte, recebe, porque a alma mais forte procura trazê-la ao mesmo nível que ela. And then the second answer, both ways. The energy of the plasma dynamic fields work, from magnetic to the gravitational and gravitational to the magnetic. So the desire, the need, and what you don't need
creates the balance in the fields if our conducts are good, 10 times higher in strength in the plasma dynamics. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: a energia dos campos dinâmicos de plasma funcionam em ambos os sentidos, do magnético ao gravitacional e do gravitacional ao magnético. Assim, o desejo e a necessidade e o que você não precisa cria o equilíbrio nos campos se nossas condutas forem corretas e boas. 10 vezes maior em força na dinâmica do plasma. Then we are on the third question. In the production of GANs, what is the purpose of collecting of amino acids, and are they important? Então vamos à terceira pergunta, que é: na produção de GANs, qual é a finalidade da coleta? E eles são importantes? So the first answer, yes, they are very important as they are the building blocks of any matter state. And as GANs are still in a matter state, the amino acids becomes the skin cells of the entity of the vessel containing the GANs, of course super high, in a way, in the dimension of plasma fields, transmutes, transists, transforms energy around according to the need. Então a primeira resposta a essa pergunta é: sim, eles são muito importantes porque são os blocos de construção de qualquer estado da matéria. E como GANs ainda estão em estado de matéria, os aminoácidos tornam-se a pele, células da entidade do recipiente que contém os GANs. É claro, nível muito mais elevado, de certa forma, nas dimensões do campo de plasma. Transmuta, transita e transforma a energia ao redor de acordo com a sua necessidade. And then there is another answer. The carbon in the amino acid is the connector to the GANs within the physical body. It connects the energy in your plasma water to the amino acid part of your body. If you don't collect and add amino acid to your plasma water, the effect might not work as intended. If it still works, even without your intentionally adding amino acids to your plasma waters, it's because there might be some amino acids left in your water that you haven't washed out. So always add amino acid to your plasma water to have a connection to the ganses within your body. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: o carbono no aminoácido é o conector para os GANs dentro do corpo físico. Ele conecta a energia em sua água de plasma na parte do aminoácido do seu corpo. Se você não coletar e adicionar aminoácido à sua água de plasma, o efeito pode não funcionar como pretendido. Se ela ainda funciona, mesmo sem você intencionalmente adicionar aminoácido à sua água de plasma, é porque pode haver algum aminoácido que ainda não tenha sido lavado em suas águas. Portanto, sempre adicione aminoácido à sua água de plasma para ter uma conexão com os GANs dentro do seu corpo. So then we are on the fourth question. There is no resurrection if you understand the creation process. How can it be explained? Então vamos à quarta pergunta, que é: não há ressurreição se você entender o processo da criação. Como isso pode ser explicado? The first answer, there is always energy in charge and in motion in the universe, and we are all part of this universe. So if there is a decay or destruction, there is creation always. In a way, restoring the beauty within, creating new forms of living, you can say resurrection in the dimension of known or interdimensional known, unknown.
In plasma dynamics, the terminology is creating the curve. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: há sempre energia em carga, com carga e em movimento no universo, e todos nós fazemos parte deste universo. Por destruição, há criação, sempre. Oh, Maria, your microphone is making noise. Is it making noise? Yeah. Sometimes start to make noise. E... Não, espera. Portanto, se há decaimento ou destruição, há criação, sempre de forma a restaurar a beleza dentro da criação de uma nova forma de vida. Pode-se dizer ressurreição nas dimensões conhecidas, ou interdimensionais, conhecida ou desconhecida. Na dinâmica do plasma, a terminologia está criando a curva. And then there is another answer, and that is taken from the Knowledge Seekers Workshop 202. And Mr. Kesh explained about the manifestation of Christ, also called resurrection, to Mary as a new physical dimension, where she only recognized the soul of Christ, not the physicality. It took a lot of convincing for Mary to understand this physical new life was carried by the soul of the Christ. So as we learn to go to Mars and manifest ourselves as Martian, Christ managed to manifest himself in a new dimension on this planet the way he wanted, because he was aware that Mary would fall in love with that physicality as she fell in love with the soul. We wait to go into a new dimension, to manifest ourselves in the conditions of the environment the way Christ did for the love of Mary. There is a lot of deep understanding in the true essence of the creation with the life of Christ. Bless his name. Então, essa resposta a essa pergunta, né, vem do workshop número 202 do Sr. Kesh, né? E o Sr. Kesh explicou sobre a manifestação de Cristo nesse workshop, também chamada ressurreição. A Maria como uma nova dimensão física, onde ela só reconheceu a alma de Cristo, não a fisicalidade. Foi preciso muito convencimento para Maria compreender que esta nova vida física é levada pela alma de Cristo. Assim, enquanto aprendemos a ir a Marte e nos manifestarmos como marcianos, por exemplo, Cristo conseguiu se manifestar numa nova dimensão neste planeta, da maneira que ele queria, porque estava ciente de que Maria se apaixonaria por aquela fisicalidade, se apaixonou pela alma, e ele se manifestou nessa direção. Esperamos entrar numa nova dimensão, nos manifestar na condição do ambiente, como Cristo fez pelo amor de Maria. Há muita compreensão profunda aqui, na verdadeira essência da criação com a vida de Cristo. Abençoado seja o seu nome. So Jesus Christ was a master of the knowledge of the universe. He could remove his soul of the man from the pain of the body by expanding his soul of the man and bringing his soul of physicality within. Then he could manifest himself in a new body. With this new knowledge, we can read the old stories from the Bible with new understanding. There is a lot of truth and wisdom hidden in them, but you have to read them with the understanding of the soul of the man. Então, Jesus Cristo foi o mestre do conhecimento do universo. Ele podia remover sua alma do homem da dor do corpo, expandindo sua alma do homem e trazendo sua alma da fisicalidade para dentro. Então ele podia se manifestar em um novo corpo. Com este novo conhecimento, podemos ler as velhas histórias da Bíblia com uma nova compreensão. Há muita verdade e sabedoria escondidas nelas, mas é preciso lê-las com a compreensão da alma do homem.
So that was the answers from the Universal Council today. Thank you for everyone who contributed. Thank you. Então essas foram as respostas do Conselho Universal hoje. Muito obrigado a todos que contribuíram. Ok, Rosana left early. Acho que a Rosana foi embora mais cedo hoje. E, bom, a gente pode prosseguir então, né? Enquanto a Rosana está ajeitando a internet dela. So eu proceed. I think Rosana is having problem in her internet. E, bom, eu peço para vocês deixarem suas perguntas aqui, por favor. Que é importante que a Rosana ela sempre coleta as perguntas de vocês nos comentários. Então, caso vocês tenham alguma pergunta para a próxima terça-feira para passar para o Conselho Universal, coloquem aqui que a Rosana vai organizar com calma e vai passar para a Marie e para o Conselho Universal, para eles estarem respondendo semana que vem. So I'm just adding here, if you have any questions, please put on the comments here, because Rosana always collected the questions that you have to add on these questions to Marie and the Universal Council. Come with the answers next week, so please put your questions here and we'll collect all your questions here. E, bom, como a Rosana sempre fala, acho que eu já sei o que ela ia falar, né? Que ela ia falar quais são as novidades, a gente pode falar um pouco das novidades da Fundação Cash. So I'm guessing that what Rosana was going to ask now is, what about the news? So I think we can speak about the news of Cash Foundation a little bit. Do you like to speak something? Yeah, the Universal Council had its own first TV program today, so that was very exciting. E... yeah. Então, Rosana, eu já fiz a sua pergunta, eu captei pela sua alma a sua pergunta, que é quais são as novidades? Isso. Não, eu sei que sempre tem muitas, então isso é de praxe. A Marie já começou a falar aqui, que ela falou que hoje, na verdade, a gente começou a transmissão, né, da KFTV, e hoje foi o primeiro programa que o Conselho Universal fez, de fato, para a KFTV. Yes, please, Marie. Yes, so it was very similar to earlier. We were recorded on Zoom and it will be edited, so it's not a real live yet. Oh, very nice. It will be on KFTV, just on KFTV, right? Yes, I think people can have access. Yes, we will be on YouTube and Zoom as well, or YouTube and live stream, I think. Então foi uma gravação que eles fizeram pelo Zoom, né? Então essa aula vai ficar pelo YouTube também. A primeira foi essa terça-feira, foi hoje, e também vai estar na KFTV. Se vocês não registraram ainda, entrem lá e se registrem, que é de graça. Vocês vão ter acesso à programação. Posso fazer uma pergunta? Yes, can Rosana make a question? Yeah. Okay. Sim, Rosana. Eu queria saber qual o formato que a Marie vai trabalhar na KFTV. O formato que eu quero dizer assim, vai ser participação sempre de um, de outro, do conselho? Você diz do One Nation, One Planet, né? Como é que vai ser o programa do One Nation? So Rosana is asking about how it's going to be the programs of the One Nation, One Planet. It will be like one person showing up or everybody showing up at the same time. How it's going to be? So far we have like a presentation. We are not showing faces. So and we play something about we'll have focus on peace because it's the main goal of the Universal Council, and so we will have a peace project for 2 months with the peace treaty and world leaders signing the peace treaty. And we are also bringing in all the communities so then we get beautiful videos from all over the world that we can show to see the activity. Inicialmente, so you still have a noise in the microphone. I can turn it. E o que a Marie estava falando aqui é que inicialmente eles não colocaram ainda os rostos, né, aparecendo.
Eles estão fazendo apresentações, né, com troca de slides e tudo mais, como era também antes, sabe? Eles vão continuar assim a princípio, né? Depois vão começar talvez a fazer aparecendo na tela. Mas o foco inicial agora dessas programações tem sido o Tratado de Paz e a assinatura pelos líderes mundiais. Então eles estão muito focados nessa organização e a apresentação mais focada no desejo de paz para o planeta e todo esse foco, e também nesse foco de trazer, né, para proar esses líderes assinando o Tratado de Paz e assim por diante. Quer responder alguma coisa? Se tiver pergunta, a gente pode tentar. E, bom, se quiser eu posso falar um pouco mais das novidades da Fundação Cash. Fala. Depois as perguntas eu colho depois. Isso, aí você vai pegando. É o que eu anunciei, quando você caiu aqui na internet, eu falei que o pessoal fazia as perguntas, que você ia colher tudo depois. Isso. So, I will just say to Rosana that for her to please collect the question that I told the public to do this. And so we can talk a little bit about the news of Cash Foundation TV. And especially Cash Foundation TV. So, então, com relação à Fundação KFTV, né, aqui no Brasil a gente está se organizando, né, como a gente tem 2 representantes aqui organizando a KFTV, e uma coisa que a gente está fazendo bastante aqui foi, como a Marie também citou, que eu perdi na tradução, para a gente tentar botar o máximo de vídeos possíveis de depoimentos, principalmente de pessoas, né, o que acontece no mundo hoje com a tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem vários relatos da tecnologia, de pessoas trabalhando com a tecnologia, como isso mudou a vida das pessoas. Então a gente tem feito esse chamado para as pessoas, né, para quem já usa a tecnologia, quem trabalha com a tecnologia, quem vê os efeitos acontecendo no seu dia a dia, fazerem relatos, fazerem como se fossem mini documentários de si mesmo, né? Você pega o celular, coloca na horizontal, você pode ficar falando e filmando você e você falando, mandar fotos, imagens de experimentos que você faz com tecnologia, contar um pouco da sua história com a tecnologia do plasma e passar para a gente, que a gente vai estar juntando tudo isso, né? A nossa ideia aqui também é fazer programas semanais, né, de 30 minutos no máximo, onde vai ter alguém apresentando e aí conversando, entrevistando buscadores de conhecimento pelo Brasil, principalmente com esse momento que acontece hoje, né, que a gente não pode falar o nome, mas tem muita coisa legal a ser compartilhada que acontece no plano de fundo que muito pouca gente sabe de fato. Então, só em números de pessoas ajudadas, por exemplo, agora, a gente viu, por exemplo, só esse mês, foram mais de 250 pessoas em um mês, né, ajudadas. Então, tem muita coisa, muita história interessante para ser compartilhada por esses buscadores de conhecimento incansável, né, nesse momento de crise que a gente está vivendo, que a gente tem a tecnologia hoje para poder estar ajudando e dando suporte ao que está acontecendo hoje. Já vai fazer um ano isso. Mas fora isso, na agricultura, na energia, tem muitos relatos. Então a gente está pedindo para os buscadores de conhecimento, por favor, mandar para a gente. Então, se você tiver alguma coisa, manda para o grupo do Telegram, Cash Brasil Corona Team, que a gente vai estar recolhendo, a gente vai estar colocando tudo, organizando tudo para a gente estar passando na KFTV, que agora a ideia é essa, a gente começar a passar isso para todos. A gente tem essa liberdade agora com a KFTV, até de falar mais coisa também. E o próprio Sr. Cash anunciou isso na inauguração da KFTV, que vai aos poucos sendo mostrado mais coisas que a gente não podia mostrar antes. Em breve, talvez, deve ser anunciado uma coisa bem importante a nível governamental também, junto com a Fundação Cash. Então, tudo isso está sendo trabalhado no plano de fundo e para ser colocado e ser passado aos poucos na KFTV também. E para quem não viu, principalmente o sábado e domingo, né, que foi o Sr. Cash se apresentou 2 vezes, eu recomendo vocês assistirem. A gente está trabalhando numa transcrição dessa aula para poder também traduzir em português, porque foi muito importante o que foi passado ali. E continue assistindo, vai ter muita coisa interessante na KFTV e participem, esse é o processo, né, o que o Sr. Cash pede, essa televisão é de todos nós, não é só de um ou de outro. Então, se você, qualquer maneira que você puder ajudar, ou em edição de vídeo, ou compartilhando seu depoimento, entre em contato com a gente que você vai estar participando desse processo, que é o único para a humanidade, que agora a gente está fazendo TV sem bloqueios, né, como acontece de fato hoje. So, just putting a summary, I was just making a call to the knowledge seekers here about the KFTV that we are making this, organizing the material, and so it's very important for all the knowledge seekers who already work with the technology in Brazil, and we have a lot here that are having a lot of benefits with the technology, for them to make like mini documentaries of their
life, what they are doing, and make like how the technology changed their lives. And to share with us, we have a group of people who can edit this video. They can just make a small video of them and show pictures and show their experiments, and we can put everything on KFTV. So I was just asking this for the knowledge seekers, and if you are able to help in other ways for the TV, you can come and join us and talk to us. Because as Mr. Cash said to us, this is our TV. It's not about just one person or two people, or it's for everybody. So we need to join together to make this happen in a very nice way, in a free way, as Mr. Cash always say to us. And I was adding also that's very important. If people didn't listen to Mr. Cash interview Saturday and Sunday, I really encourage all of you to listen, because it was very powerful and very, very, once again, a more beautiful teachings shared by Mr. Cash. And I really encourage you. The information that was shared was very important once again. And for all of you to be aware about this and to stay tuned, because KFTV is coming, is growing, and we are building something very beautiful now. Rafael, fala um pouquinho mais sobre o e-commerce, vamos dizer assim, dos produtos. Ah, sim. Isso é um ponto importante. Se alguém ainda... A gente está ainda realmente em processo de organização, né? Agora com a KFTV, tudo que é na Fundação Cash é assim, né? Às vezes acontece alguma coisa, o foco muda completamente, né? Então isso virou prioridade, a questão da organização. Agora está começando a se assentar. A gente está organizando novamente isso, né? Espero em breve estar anunciando isso tudo ser feito, essa parte comercial de compra de produtos da Fundação Cash pela empresa aqui do Brasil. Né? Assim que tiver tudo regularizado, a gente vai estar anunciando para vocês isso, claro. Que isso facilita muito para o brasileiro, principalmente, fazer a compra por aqui. A nossa ideia é colocar nos principais websites, em todo Mercado Livre, Amazon, tudo está circulando nesses sites, né, populares, para as pessoas fazerem as compras por ali e adquirirem seus produtos por ali. Né, e tudo por conta brasileira. Isso facilita, agiliza e tudo fica... A gente consegue estar expandindo a tecnologia de forma mais ágil e para o benefício de todos, de uma forma mais rápida. Então, a gente está organizando isso no plano de fundo, a gente está trabalhando nisso de forma devagar, né? Como o Sr. Cash até anunciou no aula de sexta-feira, a Fundação aprendeu a lição, né? Ela trabalha agora muito devagar com os processos, por mais que demore um pouco, mas tudo da maneira correta, da maneira, de uma estrutura certa, para depois, mais tarde, estar atento ao que foi construído, porque às vezes a gente fazia muito na pressa, às vezes na animação, deixava alguns pontos falhos. Então agora a gente está com muito cuidado para quando isso vier à tona, a gente está tudo muito bem organizado para poder estar sendo benéfico para todos. E protegendo sempre o conhecimento do Sr. Cash, que é o principal. Né? Então, isso vai acontecer se vocês têm muita pressa de adquirir produtos, né? Vocês podem ir no site da Fundação Cash, adquirir diretamente por lá. Mas é o que eu disse, em breve a gente deve estar anunciando isso. Não posso dar uma data com firmeza para vocês, porque tem muita coisa realmente que a gente está avaliando no plano de fundo para poder fazer isso acontecer. Mas acredito que realmente, nos próximos meses, a gente deve estar anunciando novidades com relação a isso, para poder estar vocês fazendo as compras dos produtos. É o que a gente fala, o cuidado que tem que ter, né? A Fundação Cash, ela certifica todos os produtos, aqui a gente vê muita coisa acontecendo de venda de produto, vocês têm que ter cuidado com isso, não só quem compra, mas quem vende também. Então, fiquem atentos com relação a isso, a gente não recomenda esse tipo de coisa, tem que ser tudo repassado, tem que ter certificação, tem que ter tudo legal. Isso faz parte do ethos, que é o que a gente fala, né? Quando você está no país, tem que respeitar as leis do local, a alma do local, tudo isso tem que ser respeitado. Quando você respeita as leis locais, você está respeitando a alma daquele local também. Então, a gente fala isso para a proteção de todos, e para o respeito, e para um ethos também. Então, não é só porque uma coisa específica, por questão de lei, não. Porque é por questão a nível de alma também, de ethos. Então, isso é importante. E por isso que a gente está trabalhando para poder trazer o mais breve possível esses produtos para acesso de todos os brasileiros aqui também. Para passar isso da forma correta. So, Rosane was just asking about the e-commerce here, about the products being selling by Cash Foundation Brazil. So that's why I was answering, because and I was saying that there are a lot of things that happen in the background. Hopefully we can announce some news about this in the next months. We are working very slow on this and very careful in every aspect on this, because as I was adding here, everything needs to be very correct, as Mr. Cash always give this teaching to us. So in many ways, so this is something that I know that people are very anxious but I say for them to be more patient about this, and please be aware about what's happening here in Brazil. That's a lot. We see a lot of people selling products without certification,
And this can be a problem for the people who are selling, for the people who are buying also. So this is something that is beyond just respecting laws. It's about respecting a ethos. When you need to respect the law of the country, you need to respect everything of the country before you do anything. So it's not about a law, but a ethos also. That's what Mr. Cash gave to us and passed to us. So that's why we are also being very careful about how when we start to sell the products, need to be everything correct here. So hopefully we'll have this announcement very soon, so people can have access to all the products of Cash Foundation Store here in Brazil. Ah, então eu vou ter que encerrar. Parece. Eu ia fazer outra pergunta, mas já me buzinaram aqui, viu? So I was going to make other questions, but they will put us down now. Do you have some? Eu perguntar para a Marie se ela tem mais palavras. Tem mais alguma coisa, Marie? Isso, Marie. Have some final words, Marie? Oh, your microphone is off. So, I hope everyone who sees this will become a knowledge seeker and join us in KF television, because that's very exciting. And it's a beautiful way of spreading the knowledge. And the quality of what I've seen so far is very good. So it's fun. Então, a Marie faz esse chamado para todos os buscadores de conhecimento para participarem da KFTV na construção, também para poder se juntarem, se registrarem, né, e ver os programas que tem lá. E como a Marie estava compartilhando, a qualidade até agora está muito boa. Realmente, se vocês verem, realmente está muito boa. E assim a gente vai construindo a TV. Esse é o grande anúncio que a gente tem. Ah, é ótimo. Bem, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Rafael. Obrigada, Marie, mais uma vez.